Olá, tudo bem com vocês? Aqui é a Letícia e hoje nós vamos terminar o livro O Manual do Epicteto. Mas antes eu vou apresentar para vocês o nosso patrocinador, que é a Joalheria Morgantes, que eu acredito que vocês já conheçam. Quem está patrocinando o vídeo de hoje é a Morgantes Joalheria. A Morgantes foi criada com o intuito de trazer o que é clássico para os tempos atuais. Se você procura por joias desenvolvidas com materiais e pedras de alto padrão, a Morgantes tem o que você precisa. E para nós, mulheres SV, joias não são apenas acessórios. Elas servem como reserva de valor, as quais podem estar sempre junto a você. E em casos de necessidade, você não dependerá de cédulas, cartões ou internet. Sua reserva estará ali à sua mão. Para saber mais, acesse o Instagram @morgantesoficial e utilize o cupom MSV5 para garantir 5% de desconto. E agora vamos ao nosso vídeo. Nós paramos no ensinamento número 40, então nós vamos adiante e esse vídeo vai ser curtinho porque faltam só mais 10, 11 ensinamentos para a gente terminar. 40. As mulheres, logo após seus 14 anos, são chamadas senhoras pelos homens, vendo assim que nenhuma outra coisa lhes cabe a não ser deitarem-se com eles, começando a se embelezar, e nisso colocam todas as esperanças. É de valor, então, cuidar para que percebam que não são honradas por alguma coisa, senão por apresentarem-se disciplinadas e decentes. 41. É sinal de incapacidade ocupar-se excessivamente com as coisas do corpo, tal como se exercitar muito, comer muito, beber muito, evacuar muito e copular muito. É preciso fazê-las como algo secundário, que a atenção esteja toda voltada para o pensamento. 42. Quando alguém te tratar mal ou falar mal de ti, lembra que ele o faz ou fala pensando que isso lhe é conveniente. Não lhe é possível seguir o que te se afigura, mas sim o que se lhe afigura, de modo que, equivocadamente se lhe afigura, também ele, que se engana, sofre o dano. Com efeito, se alguém supuser ser falsa uma proposição conjuntiva verdadeira, não a proposição conjuntiva que sofre o dano, mas quem se enganou. Com essas considerações, serás gentil com quem te insulta, diz, pois em cada uma dessas ocasiões que assim lhe parece. 43. Cada coisa tem dois lados, um por onde pode ser levada e outro por onde não pode. Por exemplo, se o teu irmão for injusto contigo, não o tomes por aí, isto é, que ele é injusto. Este é um modo inadequado de tomá-lo, mas antes por aqui, ele é teu irmão, fostes criados juntos, assim o tomarás de modo adequado. 44. Os seguintes argumentos são inválidos. Sou mais rico que tu, logo sou melhor que tu. Sou mais eloquente que tu, logo sou melhor que tu. Os válidos são estes. Sou mais rico que tu, logo minhas posses são maiores que as tuas. Sou mais eloquente que tu, logo minha eloquência é maior que a tua. Tu não és nem a riqueza, nem a eloquência. 45. Alguém se banha de modo apressado. Não digas que ele se banha de modo ruim, mas de modo apressado. Alguém bebe muito vinho. Não digas que ele bebe de modo ruim, mas em excesso. Como pode saber que ele o faz de modo ruim antes de discernir a opinião dele? Assim não te acontecerá, ao aprenderes as impressões compreensíveis de algumas coisas, dares assentimento a outras. 46. Jamais declares ser filósofo, nem fales frequentemente com os que ignoram a filosofia sobre os princípios filosóficos. Faz as coisas que decorrem desses princípios. Em um banquete, por exemplo, não digas como é preciso comer, mas come como é preciso. Lembra que Sócrates, de tal modo, punha de lado demonstrações que os que ansiavam conhecer os filósofos iam até ele, e ele os levava, tolerando assim ser desconsiderado. Se suceder entre homens comuns uma discussão sobre princípios filosóficos, guarda silêncio na maior parte do tempo, pois é grande o perigo de vomitares o que ainda não digeriste. E quando alguém te disser que nada sabes e não te ofenderes, sabe, nesse momento que começaste a agir. Os carneiros não levam o que pastaram aos pastores, mostrando quanto comeram, mas, digerindo o que pastaram em seu interior, levam ao exterior a lã e o leite. Da mesma forma, não exibas os princípios filosóficos aos homens comuns, mas, ao digeri-los, cumpra as ações que decorrem deles. 47. Quando te adaptares, quanto ao corpo, à frugalidade, não te vanglories por isso, nem digas em toda ocasião que beberes água, que bebes água.
E se quiseres em algum momento te exercitar para uma tarefa árdua, faz isso para ti mesmo e não para os outros. Não abrace estátuas, mas, se tiveres forte sede, bebe um gole de água gelada e cospe, e não digas a ninguém. 48. Posição e caráter do homem comum. Jamais esperes benefício ou dano de si mesmo, mas das coisas exteriores. Posição e caráter do filósofo. Espera todo benefício e todo dano de si mesmo. Sinais de quem progride. Não recrimina ninguém, não elogia ninguém, não censura e não acusa ninguém. Nada diz sobre si mesmo, como se fosse alguém ou soubesse algo. Quando algo lhe faz obstáculo ou lhe impede, acusa a si mesmo. Se alguém o elogia, ri-se de quem o elogia. Se alguém o recrimina, não se defende. Vive como os convalescentes, precavendo-se para não forçar antes que se recuperem alguns dos membros que estão sarando. Põe por completo fora de si o desejo e transfere a repulsa unicamente para as coisas que, entre as que estão sob nosso controle, são contra a natureza. Em relação a tudo, faz uso do impulso amenizado. Se pareces tolo ou ignorante, não te importes. Em suma, observa atentamente a si mesmo como se fosse inimigo e traiçoeiro. 49. Quando alguém se enaltece por ser capaz de compreender e interpretar os livros de Crisipo, diz a ti mesmo que, se Crisipo não escreveu de modo obscuro, ele não tem por que se enaltecer. O que anseio? Conhecer a natureza e segui-la. Busco então quem a interpreta e, ouvindo o que é Crisipo, vou a ele. Não compreendo seus escritos. Busco então quem os interpreta. Nada há que mereça reverência. Quando encontro o intérprete, resta-me fazer uso das coisas prescritas. Unicamente isso merece reverência. Mas se admiro o próprio ato de interpretar, que outra coisa me torna senão gramático, em vez de filósofo? A única diferença é que interpreto Crisipo em vez de Romero. Então, ao contrário, quando alguém me disser, interpreta algo de Crisipo para mim, enrubescerei se não for capaz de exibir ações semelhantes às palavras e de acordo com elas. 50. Respeita o quanto te é exposto como se fosse lei, como cometesses uma impiedade se o transgredisses. Se alguém disser algo de ti, não te voltes a ele, pois isso não é teu. 51. Por quanto tempo ainda esperarás para julgar-te merecedor das melhores coisas e em nada transgredir os ditames da razão? Recebeste os princípios filosóficos com os quais te era preciso concordar, e concordaste. Que mestre ainda esperas para que, por ele, efetues a correção de ti mesmo? Não és mais um adolescente, já és um homem feito. Se agora fores descuidado e preguiçoso, fazendo resoluções após resoluções, fixando um dia após o outro, o dia depois do qual cuidarás de ti mesmo, não perceberás que não progrides, mas permanecerás, tanto vivendo quanto morrendo, um homem comum. A partir de agora, então, considera-te merecedor de passar a vida como um homem feito e que progride. E tudo o que se apresentar como melhor será lei que não poderá ser transgredida por ti. E se alguma tarefa difícil, prazerosa, grandiosa ou obscura te for apresentada, lembra que esta é a hora da luta, é a hora dos Jogos Olímpicos, que não há nada mais pelo que esperar, e que, por um dia ou por uma ação, tanto o progresso é perdido quanto é conservado. Sócrates desse modo realizou-se, nada cuidando senão da razão, em relação a todas as coisas com que se deparou. Tu, mesmo se não és ainda Sócrates, deve viver ansiando ser como Sócrates. 52. O primeiro e mais necessário tópico da filosofia é a aplicação dos princípios, não sustentar falsidades. O segundo é o das demonstrações. Por que é preciso não sustentar falsidades? O terceiro é o que o próprio para confirmar e articular as anteriores. Porque isso é uma demonstração. O que é uma demonstração? O que é uma consequência? O que é uma contradição? O que é o verdadeiro e o que é o falso? Portanto, o terceiro tópico é necessário em razão do segundo, e o segundo em razão do primeiro. Mas o primeiro é o mais necessário e nele é preciso demorar-se. Porém, fazemos o contrário. No terceiro, despendemos nosso tempo e todo o nosso esforço é em relação a ele. Do primeiro, descuidamos por completo. Eis aí por quê. Por um lado, sustentamos falsidades e, por outro,
Temos a mão como se demonstra que não é apropriado sustentar falsidades. 53. É preciso em toda ocasião saber o seguinte: conduze-me, Zeus, e tu também, destino, para o posto ao qual um dia fui designado, que eu, diligente, vos seguirei, e se mal me tornando, não o quiser, ainda vos seguirei. Aquele que de modo justo ceder à necessidade é para nós sábio e conhecedor das coisas divinas. Critam, se ainda é desejado pelos deuses, que assim seja. Anito e Meleto podem me matar, mas não podem me causar dano. Bom, então esse é o final dos ensinamentos do Manual do Epicteto. Eu achei um livro muitíssimo interessante, acho que todos deveriam ter a oportunidade de lê-lo, e tem um texto final aqui muito interessante. Afinal, existe alguma coisa que seja indiscutivelmente um bem para o homem? Ah, sim, a sabedoria. Somente a sabedoria propicia a verdadeira boa fortuna, pois apenas ela transforma o que acontece aos mortais em bens. A sabedoria possibilitará ao homem desfrutar sua saúde e ser perseverante na doença, fazer bom uso tanto da beleza física quanto da feiura, não ver no status social um mérito ou um demérito próprio ou alheio, usufruir o prazer e suportar a dor, quando for preciso. A sabedoria, enfim, permitirá ao homem ser livre, viver bem e morrer bem. Bom, na minha visão, se você ler o livro e se assim o levar ao pé da letra, eu acredito que você não sofrerá por coisas que não estão no seu controle, né? Então, de certa forma, esse livro nos dá uma perspectiva diferente de levar a vida e não sofrer demasiadamente por coisas que a gente não pode controlar. Então, isso pra mim tá bem definido, foi o que eu mais gostei dele. Eu já tinha um pouco disso de não sofrer pelas coisas que não estão no meu controle, mas é claro que esse livro é algo bem mais completo e bem mais complexo de se entender isso. Então, eu acredito que seja uma forma de visão de você viver mais de bem com a vida, não sofrendo por coisas que, no fim, realmente você não vai conseguir mudá-las e se dedicar ao que você realmente consegue mudar. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, compartilhe com outras pessoas, e se vocês quiserem deixar sugestões de outros audiolivros que a gente pode estar fazendo, você pode colocar aí nos comentários, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.